O assunto que estamos trazendo agora é sobre o discipulado em cumprimento ao decreto que estamos vivendo em 2020. Ide e fazei discípulos. E hoje eu quero tecer comentários e análise sobre o perfil do verdadeiro discípulo. Então, o trabalho de discipulado envolve os componentes educativos, os componentes clínicos, e o discipulador ele é considerado um educador social. A sua visão, além da espiritualidade, também deve ser uma visão é, de aprimoramento do homem para o seu ajustamento, né? É um trabalho tanto pedagógico, um trabalho clínico e um trabalho de natureza espiritual. Evidentemente que nesse trabalho de discipulado eu considero como um trabalho de relação de ajuda, que pode ser de pai para filhos, que pode ser de professor para alunos, pode ser de patrão para empregado, que pode ser de conselheiros, de terapeutas. E nessa perspectiva, eu destaco a figura do discipulador numa condição básica no mundo cristão, porque Jesus estabeleceu condições para que a obra do discipulado fosse feita de acordo com esses critérios. Então é necessário que o discipulador, para o trabalho de Deus, seja uma pessoa realmente convertida, né? E essa conversão não é nada mais do que uma mudança essencial de caráter, um trabalho que simbolize um novo nascimento, um trabalho de transformação espiritual, que assim entendemos que está dentro do contexto da doutrina de regeneração. Assim como, exemplo, aconteceu com o apóstolo Paulo, né, que era um homem intelectual, muito sábio, mas ele era perseguidor dos cristãos, né? E se converteu, passou por esse processo de metanoia para ser um discipulador de almas perdidas, também ser discípulo do Senhor Jesus, de perseguidor e passou a ser perseguido. No mesmo critério dessa conversão, dou como exemplo a vida do apóstolo Pedro, né, que caminhou com Jesus, que tinha um caráter muito forte, né, uma personalidade muito forte. Era um homem rude, um homem truculento, era pescador e andava armado, né, com uma espada. Muitas vezes pedia que viesse a ira dos céus sobre os judeus, sobre os romanos. Se converteu e, como vimos, né, teve uma vida completamente transformada, né? De pescador de peixe, se transformou num pescador de almas. Então Jesus escolheu 12 discípulos, evidentemente que cada discípulo tinha um perfil de temperamento, mas todos foram unificados por esse trabalho de ter Jesus como um mestre. Jesus era um mestre, Jesus era discipulador. Jesus usou 3 anos do seu ministério para orientar os seus discípulos e iam por toda parte, né, de dedicação exclusiva a essa obra. Então, algumas coisas aprendemos com Jesus, porque foi ele que estabeleceu critérios e condições básicas e necessárias para a obra do discipulado. Então, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, de João, nós vamos encontrar essas recomendações nessas condições básicas para que verdadeiramente sejamos discipuladores. Em Mateus 10:24, Jesus disse que o discípulo não pode ser mais do que o seu mestre, né? Deve ser uma pessoa submissa, simples, humilde e que ouça a voz
do seu mestre. Lá também em João 15, 14, ele coloca assim, que só seremos discípulos se formos fiéis ao que o nosso mestre manda. E lá em João 13, 35, ele diz que nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E para além disso, ele diz que ele colocou, né, como uma nova lei, a lei do amor, e que devemos até orar pelos que nos perseguem, que devemos perdoar muitas vezes, que devemos caminhar a segunda milha com os nossos adversários. Então, a base da obra do discipulado, para o discipulador principalmente, é o fato de nós permanecermos nos ensinamentos do Senhor Jesus. João 8,31. Ele disse: se permanecerdes nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. E algo que eu preciso afirmar nessa reflexão, né? O discípulo se transforma em discipulador, mas isso só pode acontecer se ele for uma pessoa frutífera, que devemos dar testemunho, que devemos revelar, né, o caráter do Senhor Jesus. Disse: nisto é glorificado o meu Pai. Estou falando de João 15,8. Que dei muitos frutos para que possais vos tornar meus discípulos. Então podemos analisar nessa reflexão, né, o perfil do verdadeiro discípulo, para que possamos nos transformar em discipuladores, tendo um olhar de benignidade sobre o outro, aquele que está com a vida esfacelada, aquele que está com a vida destruída, aquele dominado pelo ódio, pela ira, pelo pecado, né, que aniquila a vida das pessoas, no mundo que vive em trevas, no mundo em que as pessoas são perturbadas, que estão dominadas pela obra do maligno. E a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então nunca houve um momento tão oportuno para a prática do discipulado do que nos dias atuais, nessa condição de trevas, em que podemos salvar milhares de pessoas nessa condição que vivemos nos dias de hoje. Então deixo aqui o meu testemunho nessa reflexão, para que possamos ser canais de bênçãos e cumprir com aquilo que, para além de um mandamento, de uma ordenança, é decreto. E fazer discípulo. A obra requer imediatismo, né? Não temos que nos alongarmos e estamos perdendo tempo com a vida moderna, que muito nos atrai. Mas a exemplo do que Filipe, que era um grande discipulador, né, foi enviado pelo Espírito Santo, ele estava em Jerusalém, e o Espírito Santo enviou ele para evangelizar e discipular no caminho de Damasco, um príncipe da Etiópia, que estava na direção da faixa de Gaza, uma faixa violenta de guerra. E o Espírito Santo, que nos dá a ordem, o comando, né, pediu para ele caminhar naquela direção da África. E quando chegou na faixa de Gaza, esse príncipe da Etiópia, que era alto funcionário, né, da rainha da Etiópia, e ali ele ia
lendo o livro de Isaías, estava com sede de Deus. E a gente sabe que o Espírito Santo que dá a direção e o comando. E quando chegou nesse trabalho, então a gente pode perceber que Filipe, exemplo para nós, ele fez uma coisa que é muito digna, foi obediente à voz de Deus, na direção que foi dada pelo Espírito Santo. E ele fez uma coisa que todos nós devemos fazer, olhar com interesse na particularidade de comportamento daquele que precisa ser alcançado pela palavra de Deus. Ele viu que esse servo da princesa da Etiópia lia o livro de Isaías. Ele perguntou: você entende o que está lendo? E então o moço falou: não, como é que eu vou saber se não tem quem me ensine, quem me oriente? Então ali ele pedia, né, ele pedia que fosse discipulado, ele pedia. E a sede é tão grande das pessoas que precisam ser alcançado, que elas apelam para o imediatismo, né? Devemos não criar barreira, não impedir a obra do discipulado, né? E ele então disse: eis aqui as águas, o que impede que eu seja batizado? Então é tempo, né? O tempo urge, o tempo é agora. Esse é o decreto que estamos cumprindo em 2020. Ide e fazei discípulos. Seja um discipulador, ouça a voz, a direção do Espírito Santo para o teu ministério. Assim eu peço que você ouça essa palavra e que reflita sobre o desafio que tem para a sua vida, para o teu ministério em 2020. Ide e fazei discípulos.